Após anos de governos Kirchner e da deterioração da economia argentina, foi eleito o empresário e engenheiro civil Maurício Macri em outubro de 2015 como o novo presidente da Argentina, assumindo a cadeira presidencial em dezembro do mesmo ano. Passados então mais de 2 anos de governo Macri, como será que está hoje a economia dos irmãos? Bem, é o que vamos ver nesse vídeo. Antes de analisar o governo Macri em si, vamos analisar qual era a situação da Argentina antes dele chegar à presidência. O cenário argentino antes da chegada de Macri era de inflação alta e reprimida, grandes e crescentes déficits nas contas públicas, controle de câmbio e de preços, diversos subsídios, e deterioração dos investimentos e do crescimento econômico. Entrando mais a fundo nesses pontos, em 2007, o governo de Néstor Kirchner demitiu a equipe que calculava a inflação argentina e colocou paniguados em seu lugar, para apresentarem índices de inflação mais suaves. A partir daí a credibilidade dos números da inflação da Argentina medidos pelo governo era zero. Mas as manipulações e intervenções não pararam por aí. Como a economia argentina ia perdendo cada vez mais credibilidade, fugas de capitais se tornaram uma constante. Então, em 2011, Cristina Kirchner impôs o chamado cepo cambial, que era uma proibição imposta aos argentinos de fazerem poupança em dólar. Ou seja, os argentinos que já não tinham confiança na moeda argentina e que por isso viam no dólar a única forma de protegerem suas poupanças acabaram sendo ainda mais prejudicados com essa proibição. Quanto aos subsídios, os governos Kirchners adoravam dar um total na população através desse expediente. Como havia uma grande pressão altista nos preços das tarifas de energia e de transporte, e como também o governo não queria que a inflação aumentasse, simplesmente a conta de subsídios foi engordada. Enquanto que em 2005, esses subsídios eram de apenas 0,5% do PIB argentino, em 2013, eles eram de 5% do PIB. E pior não era enganar a população com isso. O pior é que graças a esse expediente, os investimentos, que são necessários para expandir a oferta, caíram. Como consequência da queda dos investimentos, a Argentina começou a sofrer diversos apagões de energia. Enfim, foi esse cenário de desequilíbrios macroeconômicos que Maurício Macri herdou em dezembro de 2015. Chegando na presidência, Macri teve um discurso de consertar os desequilíbrios das gestões Kirchner. Começou por restaurar a confiança nas estatísticas dos órgãos governamentais, elencando quadros mais técnicos, revogou o cepo cambial, libertando assim o mercado de câmbio, liberou o reajuste das tarifas de transporte de energia, eliminou o imposto de 30% sobre o setor exportador, exceto soja, e reatou relações com credores estrangeiros. Como resultado, muitas dessas medidas de reajuste fizeram, inevitavelmente, a taxa de câmbio e a inflação da Argentina dispararem. Isso era inevitável, a não ser, claro, por novas manipulações. Outro resultado desses reajustes foi a recessão em 2016. Ambos os resultados fizeram os indicadores socioeconômicos da Argentina piorarem. Porém é absolutamente infantil acreditar tal fato aos reajustes de Macri e não aos desequilíbrios macroeconômicos gerados nas gestões Kirchner. Por outro lado, outro resultado foi que o ambiente para os investimentos se tornou mais favorável, atraindo então investimento estrangeiro direto, e também investimento em títulos da dívida argentina. Possivelmente, como resultado desse ambiente de investimentos mais favorável, em 2017 a economia argentina voltou a crescer, dessa vez voltando a crescer sem os artificialismos, como controle de câmbio, controle de preços e represamento de tarifas públicas, que eram a regra nas gestões Kirchner. Esse novo ambiente é fundamental para a atração de investimentos e para um crescimento econômico sustentável e duradouro. Ainda em 2017, Macri propôs uma mini-reforma previdenciária, que foi aprovada depois de muito sacrifício. Seu governo propôs ainda em 2017 um pacote de ajuste fiscal para equilibrar o déficit público que atualmente está ao redor dos 5% do PIB. Embora economistas argentinos fora do governo digam que o déficit é na verdade em torno de 10%. De uma forma ou de outra, o fato é que há um grandíssimo buraco fiscal nas contas públicas da Argentina. E Macri reconhece que sanar esse déficit é uma das maiores dificuldades de seu governo. Tal pacote de ajuste fiscal ainda não foi aprovado, ficando para sê-lo em 2018. Levando-se em conta que quase todos os ajustes propostos por Macri são impopulares, pois eles resultam, no curto prazo, em aumento do custo de vida. Seu governo conta atualmente com uma alta aprovação de quase 70%. Certamente tal percentual de aprovação lhe dá margens para outras reformas necessárias, como por exemplo a já aqui citada reforma fiscal e uma reforma trabalhista.
Como se pode ver, o governo Macri até agora foi basicamente um governo reformista, que em 2 anos de governo nada mais fez do que consertar os desequilíbrios gerados das gestões anteriores. Não só reformista nesse aspecto, mas também no aspecto cultural. Na América Latina em geral, é enraizada a cultura de um Estado altamente intervencionista. Um Estado que, além de regulador e transferidor de renda, é também empresário. Macri, ao dizer que o governo tem que ser como um zelador de um campo de futebol, onde lhe caberia parar a grama, pintar as linhas e deixar que o setor privado jogue a partida, está justamente buscando substituir essa cultura, que se tornou muito forte na Argentina com os peronistas. Por último, algumas ponderações ao governo Macri. Apesar de seu louvável empenho em fazer a Argentina um país economicamente mais livre, o combate à inflação, pode-se dizer, está se dando de maneira bastante branda e com resultados bastante modestos. A inflação, que era de mais de 40% em 2016, fechou 2017 em 25%, o que significou estar 8 pontos acima do teto da meta de inflação estipulada pelo Banco Central argentino. Como resposta a esse fato, o governo Macri diz que tal parcimônia é para não gerar maiores efeitos colaterais na economia, o que pode ser interpretado de duas formas: leniência com a inflação, ou, como prudência, dando margem ao retorno de uma velha discussão sobre combate à inflação, tratamento de choque versus gradualismo. Mas se é leniência ou prudência, isso é algo que ficará mais esclarecido nos próximos anos de governo Macri. Enfim, esse foi um pequeno resumo da gestão Macri até os dias de hoje. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike. Ambos ajudam na divulgação. Abraço e até uma próxima.